Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendeu-a aos vinhateiros e a viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses fervorosos e arrenderá a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se nós somos empregados em algum lugar, numa empresa, ou casas, ou qualquer lugar que nós estamos trabalhando, sabe que ela tem umas exigências, né, gente? Tem que, com certeza, chegar na hora certa, trabalhar, e cumprir todas as obrigações. Se não for, o que acontece? Manda embora, não é verdade? Pode ser na empresa, Se vocês tiverem também empregados, por exemplo, vocês exigem também, chegar ao horário certo, fazer coisas certas, E aí, realizar, todo o trabalho corretamente. Senão, vocês vão mandar embora essas pessoas, Não presta, E assim, palavra de Deus, hoje nós podemos olhar nesse sentido também, falado sobre, uma vinha, símbolo do povo de Israel, que é muito comum no Antigo Testamento. E vinha ou videira é símbolo da abundância e de vida, entenderam? Então, Jesus hoje fala para seu sumo sacerdote, ancião do povo, essa parábola, um proprietário plantou uma vinha, pôs cerca em volta, fez nela lagar para esmagar as uvas, e construiu uma torre de guarda, depois arrendeu para os vinhateiros e viajou para estrangeiro. E aí, no tempo certo, ele estava esperando os frutos, por isso ele mandou seus empregados para receber os seus frutos.
mas os vinhateiros foram, né, agarraram os empregados, espancaram um, mataram o outro, e aí apedrejaram, e assim por diante, né, perseguiram. Então, o proprietário ainda mais mandou mais empregados, maior número do que os primeiros, também fizeram a mesma coisa. E, afinal de contas, enviou seu próprio filho, pensando que eles vão respeitar, né, filho do dono, mas também, né, mataram, entenderam? E assim, né, eles não respeitaram, né? E aí, então, Jesus coloca essa parábola para os sumos sacerdotes, né? O proprietário o que fará? Né? Com certeza, ele vai, com certeza, né, manda embora os trabalhadores de lá e vão colocar outras pessoas, né, gente? Então, né, assim, essa parábola que Jesus conta também para o próprio povo, né, dizendo que é para os sumos sacerdotes, ancião do povo, né, eles, né, eram para fazer, né, vontade do Senhor, mas eles não estão fazendo. Então, por isso, tirado deles esse, né, aspecto de sua vida e aí entregado para outras pessoas. Né? Por isso, né, no Evangelho de hoje nós acabamos de ouvir, né, Jesus fala: por isso eu vos digo que, né, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos, entenderam? Na primeira leitura de hoje também, o profeta Isaías fala sobre isso aí, né? Então, né, o profeta Isaías, quando escreve esse povo, né, essa metáfora também, ele usa um símbolo de povo de Israel, usado, né, muito no Antigo Testamento. Então, ele denuncia os governantes, os desonestos, né, e não realizaram realmente o que esperava deles, né? Então, eles, em lugar o que produziram uvas azedas, significa eles viveram com injustiça, né, violência, exploração dos pobres, essas maneiras. Então, né, o profeta Isaías coloca nesse sentido, né? Então, tirado também deles, no lugar deles ser colocado outras pessoas. Então, Deus espera de nós também, né? O que espera de nós? Né? Produzir frutos de justiça, fidelidade, né, fraternidade, tudo isso mais. Vinha e a plantação, né, de uvas serão imagem que, né, dizer também o povo eleito. O Israel ou os judeus eram povo eleito, mas quando o povo eleito significa eles eram para fazer a própria vontade do Senhor. Vivência de amor a Deus e amor ao próximo. Mas, em contrário, eles ao, né, vivenciando a injustiça, violência, exploração dos pobres, dessa maneira, então, né, com certeza Deus não vai ficar feliz com eles. Então, né, Deus espera o que? Espera da vinha uvas boas, mas na verdade eles produziram uvas, né, selvagens, né? Então não produziram uvas, né? Então a parábola dos vinhateiros, né, de um síntese de toda a história da humanidade, né, de povo de Deus. No Antigo Testamento nós podemos olhar, Deus, né, escolhe vários profetas, mas todos eles foram, né, maltratados, injustiçados, alguns foram mortos. Então, nesse sentido, o profeta Isaías também coloca, né, todo esse povo que foi, né, enviado por Deus, não foram aceitos, então, né, foram injustiçados, mataram e desprezaram. Então, né, Israel, né, então, que é um povo de Deus que pertencia ao Deus, entenderam? Né? Então, aqui, dono é o próprio Deus. Né? Então, o próprio Deus é dono, então significa vinhateiros são líderes. Né? Líderes que eram para seguir o que Deus mandou para fazer, né? Ou colocar em prática também, né? Entenderam? Então, também, outro lado, nós podemos dizer também essa parábola, né, nós escutamos hoje, e também de dizer que, né, da confiança que Deus coloca em cada um de nós também. Deus, né, coloca confiança em cada um de nós. Significa, né, Ele espera de nós o quê? A fidelidade, mais importante, ser fiel ao projeto de nosso Deus, entenderam, né?
Então Deus acredita na capacidade de cada homem, cada mulher, para produzir frutos de bondade, fraternidade e solidariedade. Então, Deus é Senhor de absoluta da história, entenderam? Então, infidelidade Deus não aceita. Deus não concorda com infidelidade. Mas agora, quando Jesus conta essa parábola também do Evangelho de hoje, e Isaías, quando fala ali, nós podemos olhar, o povo foi infiel. Os líderes foram infiéis ao projeto de Deus, entenderam? Então, mas mesmo assim, Deus não cansa de enviar seus mensageiros. Deus sempre envia seus mensageiros, entenderam, E então, nesse sentido, nós podemos olhar a persistência de Deus. Deus quer sempre bem, mas outro lado, o povo de Deus muitas vezes não são fiel ao projeto de Deus, gente? Então, assim, nós podemos olhar na segunda leitura de hoje, Paulo escreve da prisão uma comunidade que enfrenta muitas dificuldades, adversidades, convidando, colocar confiança no Senhor mediante da oração, E aí a comunidade deve estar aberta para acolher também, os valores humanos, entenderam? Então, assim, então São Paulo fala que, quanto aos mais irmãos, ocupai-vos com todo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça o louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, assim que fala São Paulo, entenderam? E assim, Salmo responsorial de hoje também nós acabamos de olhar que a vinha do Senhor é casa de Israel. A vinha do Senhor é casa de Israel. Então, assim, que nós podemos olhar, então, quanto é importância, em nossa vida, que, é também, olhar coisas boas que nós devemos fazer. Deus espera de nós, produzir, uvas, não é uvas selvagens, mas uvas, produzir que qualidade, entenderam? Então, assim, Deus espera de cada um de nós também o quê? Ele espera de nós, cada um de Deus, de fidelidade nossa ao Deus, e também fruto de justiça, fraternidade, solidariedade, Ele espera de cada um de nós, entenderam? Então, Deus não quer infidelidade de ninguém, entenderam? Então, se olhar isso também nas nossas realidades, somos povo batizado, devemos ser fiel ao projeto de Deus, entenderam? Muitas vezes nós não somos fiéis ao nosso projeto de Deus também. Então, nós temos muitas vezes tantos conflitos dentro das nossas casas, nossas famílias, nossas comunidades, na sociedade em geral. E aí, em lugar de seguir os caminhos do Senhor, muitas vezes nós não seguimos esse caminho e fazemos própria nossa vontade, entenderam? Nós não podemos fazer assim, nós devemos fazer vontade do Senhor em nossa vida sempre, entenderam? Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, então, lembrando que cada vez mais assim, Deus não cansa de enviar seus mensageiros. Somos seus mensageiros, povo eleito, povo batizado, povo que receberam sacramentos. Então, nós devemos ser fiel ao projeto de Deus nesse sentido. Nesse mês de missão também, que nós lembramos também, nós somos missionários e missionárias. Devemos realizar a obra do Senhor aqui na terra. Terminando também essa semana, Semana da Vida, que lembrar também, vida é dom de Deus, um presente de Deus. Cada vez mais nós devemos apoiar a vida, desde sua concepção até sua morte, fim natural, entenderam? Então, vida, então, pertence ao Senhor. Nós não temos direito de tirar a vida, entenderam? Então, assim, nesse sentido, nós podemos olhar, nesse sentido, ter uma conversa, indo, dizer que, legalizar o aborto até 12 semanas, sentido 3 semanas, ou 3 meses de vida, gente? Então, uma vida, nós não podemos matar, entenderam, gente? Então, também rezemos para que, não possa acontecer isso em nosso país, um país cristão, um país católico, aonde nós devemos respeitar a vida de cada pessoa, entenderam, gente? Por isso, Santo Agostinho dizia assim: Deus não condena quem não pode fazer o que quer,
mas que não quer fazer o que pode. Então, né, Deus não condena, né, ninguém o que não pode fazer, o que quer. Basta que não quer fazer o que pode fazer, né? Nós temos, então, né, tem tantas coisas para fazer, né, gente? Mestre é grande, mas trabalhadores são poucos, né? Sei, Jesus dizia sempre, Jesus diz, né? Então, né, nós sabemos que, então, essa missão, né, sempre, né, continua através de cada um de nós. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, né, possamos, então, esse mês ainda mais reconhecer que, né, Deus nos ama, Deus nos envia como seus mensageiros, Deus como envia como seus, né, missionários e missionários para realizar a obra do Senhor. Então pedimos ao dono da messe, ao Senhor da vida, né, esse dono do vinhateiro, que possa, né, conduzir cada um de nós, e nós também acolhemos, né, a palavra do mestre e assim realizar a missão de Jesus Cristo aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.